continua com a Fundação Espírita André Luiz participando do Clube Amigos da Boa Nova. Para ter mais informações, ligue para o telefone 0800 12 18 38. No nosso programa de hoje, estamos conversando com o Dr. Roberto Lúcio, psiquiatra de Minas Gerais, falando sobre distúrbios alimentares. Bom, Dr. Roberto Lúcio, a gente, pela mídia, nós vemos que é muito alto o número de adolescentes, né, que passam por esses quadros de anorexia e bulimia, né? Bom, mas isso também atinge outras faixas etárias? Sim. Esses quadros não são só de adolescentes. Na verdade, o maior número é de adolescentes e mulheres. Mas esse quadro acontece em rapazes com a mesma idade, em mulheres adultas e mulheres até na fase da menopausa podem apresentar quadros de anorexia e de bulimia. Então não é uma situação restrita a uma faixa etária. E tem crescido o número de casos em outras idades. Certo. Bom, e como tratar esses casos? Olha, isso envolve uma equipe multidisciplinar, porque você precisa do atendimento clínico, muitas vezes endocrinológico. Os quadros de anorexia são quadros muito graves. O índice de morte chega, em algumas pesquisas, em 20%. É muito alto. É um número alto, né? Significativo até. Muito significativo. E nós temos, junto com esse processo todo, criaturas que tentam autoextermínio, passam por uma situação por não conseguirem conviver com a situação. Então, você precisa de um endocrinologista, você precisa de um psiquiatra, muitas vezes você precisa introduzir medicamento, conforme a gravidade do caso, que não tenha respostas à medicação. Você, às vezes, tem indicação para o uso da eletroconvulsoterapia, né, que antigamente era chamado de eletrochoque. Muitas vezes você tem que internar essa criatura porque ela se recusa completamente a alimentar, ela precisa ter alimentação através de sondas. Ela coloca em risco a própria vida, né? Vida. Então você tem psicólogos, às vezes assistentes sociais que envolvem essas famílias para um trabalho, uma situação muito complicada. Então é um grupo muito grande de profissionais que participam desse tratamento. Bom, normalmente a família, quando descobre, né, que tem algum familiar já apresentando esse problema, já é tarde ou ainda está em... Como é que a gente descobre também? Olha, isso é muito difícil levantar uma coisa geral. Um grande problema, que a maioria são as meninas adolescentes, elas vivem uma situação complicada. De mães que foram anoréticas ou que foram bulímicas, ou que promovem essa preocupação com a beleza desde pequeno com as crianças. Então há um comprometimento, às vezes, já familiar dessa situação. E muitas vezes se acha que a coisa é só moda, é só momento, é só envolvimento. E quando vai ver, já estamos com um quadro psiquiátrico instalado e de difícil tratamento. Uhum. Bom, e qual o conselho, né, para os pais que estão em casa, como eles podem perceber, né, que a filha está apresentando esses sintomas? Olha, primeiro a gente precisa estar atento, né? Depois, reavaliar, que eu acho que grande parte desses problemas envolve o problema social, ou melhor, cultural, dessa questão da beleza, né? Nós criamos um padrão de beleza e isso, não, quando é uma preocupação muito grande do jovem ou da jovem, e os pais precisam estar atentos, porque o liame entre saúde mental e doença mental é muito estreito e você cai de um lado para o outro de uma hora para outra. Então a atenção é importante. Isso piora hoje que os pais deixam os filhos muito abandonados, né? Se esse abandono acontece com as crianças, com o adolescente, ele é esquecido e para ele é uma alegria ser esquecido, né? Que ele vai viver acreditando que ele possa fazer as suas escolhas, as suas situações
Então, nós precisamos estar mais atentos enquanto pais pela educação dos nossos filhos. Tá certo. Bom, doutor Roberto Lúcio, nós vamos agora fazer uma outra pausa. Voltamos dentro de alguns instantes e você que nos assiste pela galeria offline já pode clicar em bloco C para assistir a terceira parte do nosso programa de hoje.